E começando com ele, nosso colunista, Padre Adalto. Uma ótima semana para o senhor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony. Bom dia. Nós estamos aqui dando risada aqui. Eu perguntei se eles já tinham ensaiado o japonês, eles falaram que não, que eles só ensaiaram o batuque de umbigada. Por enquanto só. Só. Mas dá tempo, até amanhã tem que cantar o japonês da Pátria Filhos, Da né? Pátria Filhos. Quando eu estava na escola, eu já não entendia que era japonês e iria por aí afora, mas... Hoje, você falar isso pra molecada, eu acho que eles nem sabem, né? Nem sabe o que Será é que isso. sabe o que existe hino de independência? Será que eles ainda lembram disso? Será que... Então, eis a questão. Acho que nem hino nacional eles não sabem. A gente vê jogador de futebol que é, como diz aquele locutor famoso que só fala abobrinha, né? Os heróis do Brasil, Só nem fica eles na sabem mímica. cantar, né? A gente vê as outras seleções perfiladas, toca o hino, eles cantam. Se ouve a voz do jogador cantando brasileiro... Tá no pódio recebendo medalha, toca o hino, eles estão fazendo festa. Os outros estão tudo fazendo gesto de patriotismo, mas é Brasil. É Brasil. Também vocês sabem qual é o grito da independência, né? Essa criançada aí. Será que sabe qual é o grito da independência? Mas será que eles sabem que que o Brasil um dia foi descoberto, que aqui tinha índio, que não foi descoberto, foi invadido, depois veio a dominação, depois veio o tal de independência. Esperamos Será que sim. sabe? Não sei, mas tudo bem. E o que vamos falar hoje então, padre? Bom, hoje nós vamos falar de liberdade. Eu falei que não vou falar de 7 de setembro, nós vamos falar de liberdade, que eu creio que é importante a gente pensar e refletir um pouquinho, porque é um tema realmente muito complicado, né? E quando a gente pega o dicionário, o que é liberdade, segundo o dicionário? É um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Olha só, já começa por aí, né? Liberdade é aquilo que você elege como valor supremo ou ideal para a sua vida. Hoje a turma diz, liberdade é fazer o que quer. Quer dizer, fazer o que quer não é valor supremo para ninguém. Ou ainda, um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política perante o Estado. É o poder que tem o cidadão em exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então isso é o que o dicionário fala de liberdade. Mas a gente vai passeando pela filosofia e a gente vê que a liberdade, de maneira geral, é uma condição daquele que é livre. E o que é isso? É um conceito que por causa disso tem uma grande variedade de sentidos, uma grande variedade de fundamentos. Então eu começo com um filósofo que eu gosto muito, é meu inspirador dentro do humanismo, chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre viveu entre 1905 e 1980 e ele dizia que o ser humano é o único ser que a existência precede a essência. O que é isso? Primeiro ele nasce, depois ele se define. Porque o ser humano é um ser dotado de escolhas e ao longo da vida ele vai se constituindo, ele vai tomando consciência daquilo que ele é, do papel que ele tem e a partir disso ele assume as suas responsabilidades. Só dizer aqui, hein? Por favor, não vamos tentar botar na boca do padre outra coisa, porque Jean-Paul Sartre não entra nessas questões dos modismos modernos de querer dizer que o homem se define com 15 anos, 16 anos, o que ele vai ser da vida. Não é nesse sentido que ele está dizendo, tá? Ele nasce homem, nasce mulher e vai se definindo ao longo do tempo como ser humano diante do mundo. É isso que Jean-Paul Sartre diz. E nesse sentido ele diz, todos nós somos livres, mas nem todos temos a coragem de assumir a nossa liberdade. Por quê? Ela implica em dor, em consciência de escolha. Por isso, a maioria dos seres humanos preferem, ao invés de escolher ser livres, prefere agir de má fé. E sabe o que Sartre dizia que é a má fé? Você imagina o que é viver de má fé? Nem imagina, né? Não. É aquela história de você dizer assim, seria tão bom se eu não fosse tal coisa, se eu não fosse casado eu seria livre, se eu não tivesse emprego eu seria livre,
Se eu não fizesse tal coisa, eu seria livre. Se eu não tivesse que fazer isso hoje, eu estaria livre. Isso é má fé para ele. Quer dizer, aquilo que você tem é a escolha que você fez. Então hoje não é se lamentar das escolhas feitas, mas é assumir as consequências da sua escolha. Então ele fala, o homem, infelizmente, ao invés de escolher ser livre, ele prefere agir de má fé, escolhendo desculpas para a sua incompetência no agir no mundo, na sua incapacidade de tomar as suas decisões frente àquilo que a vida te coloca. Tem uma outra autora, eu ando lendo muito esses últimos tempos, algumas obras de alguns autores budistas. Eles têm algumas coisas muito interessantes. E tem uma monja que agora está fazendo sucesso, inclusive se você puser aí na internet, uma monja chamada Koen. Ela tem umas falas curtinhas na internet muito bonitas. E quando ela fala de liberdade, ela faz uma analogia muito bonita. Ela diz, afirmar, né, nós costumamos dizer, a liberdade é aquilo que existe nos pássaros. Quando você fala de alguém que quer falar de liberdade, ele faz uma analogia com o pássaro. Olha o pássaro como é livre. Olha que beleza, ele voa para onde vai, onde pá. E ela fala, só que você se esquece que cada pássaro tem a sua limitação própria. Cada um voa numa certa altura, cada um voa por um determinado tempo, cada um tem uma certa liberdade de agir, ou uma autonomia de voo própria. E o pássaro não é livre simplesmente porque tem asa para voar e vai para onde quer. Pelo contrário, ele está limitado e condicionado dentro das suas características. Então ela diz, assim também somos nós. Cada um de nós tem limites. E é importante pensar em como fazer para que estes limites não nos aprisionem. Quando eu olhava isso, numa das falas dela, eu falava, olha que interessante. Aí entra de novo um fato que nós já falamos aqui, que é do tomar consciência. É preciso ter consciência de quais são seus limites. E eles não impedem a nossa liberdade. O meu limite não impede a minha liberdade. Mas, pelo contrário, ele me leva a assumir a liberdade dentro das minhas possibilidades. O grande problema que eu tenho é que eu quero me comparar com o outro e acho que ser livre é fazer aquilo que o outro faz. Imagina você, radialista. Você é livre para exercer o seu trabalho e tem um contrato para fazê-lo bem feito. Imagina se você ficar triste porque você não é o dono da rádio. Não vai funcionar nunca. Então a liberdade não é assumir a vida do outro, mas a liberdade é assumir a sua vida dentro das suas capacidades, exercendo-as com todo o dinamismo e diante das suas limitações, superando e enfrentando. Então é preciso você olhar isso. E lembro, nós fazemos parte de um grupo que tem regras. Então eu preciso reconhecer e me questionar sempre. Eu me identifico com estas regras? Eu posso mudá-las? Se eu respondo sim, eu me identifico, ótimo, eu vou tocar minha vida e vou ser livre dentro daquilo que a sociedade me coloca. Se eu digo não me identifico, posso mudá-las? Não, não posso mudá-las. Então eu tenho que partir para duas questões que supõem uma escolha de liberdade. A primeira, se eu não posso mudar as regras, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou me mudar interiormente para permanecer nesse grupo, porque eu me sinto bem aqui, ou eu vou mudar de grupo. É muito simples. Seria como se a pessoa tivesse opções de escolhas e ao mesmo tempo uma certa liberdade, mas em troca disso a responsabilidade aumenta. Mas a liberdade é isso, quer dizer, a liberdade é eu poder agir dentro das minhas capacidades naquilo que eu exerço na vida. O ser livre não é fazer o que quer. Hoje a turma acha que ser livre é botar qualquer bobagem na internet, é contar qualquer mentira e todo mundo tem que aceitar, é falar o que eu penso do jeito que eu penso e todo mundo tem que abaixar a cabeça porque é a autoridade que está falando. Não. O ser livre é agir com responsabilidade. Exatamente.
E ser responsável é isso. Eu estou inserido num contexto. Qual é o contexto? Eu posso criticar. Eu posso muitas vezes dizer, olha, isso não está de acordo com o que eu penso. Mas necessariamente isso não me leva a uma atitude simplesmente de explodir tudo. Eu não posso entrar nessa questão de vandalismos ou de anarquismos. A anarquia não é liberdade. Com certeza, e nunca será, né? E nunca será. A liberdade pode ser física, civil, pensamento, expressão De sexual. todo tipo. A liberdade está aí, mas só que eu tenho que lembrar. É uma escolha que eu tenho que fazer em função de uma opção fundamental. Quer dizer, qual é o meu objetivo? Volto nessa definição inicial que eu achei belíssima no dicionário. É um grau de independência legítimo que um cidadão, o povo, elege como valor supremo. Então, qual o valor supremo da minha vida? O que eu coloco? Quando eu estudava, tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que a gente lembrava que nós temos que fazer uma escala de valores. Quais são os valores essenciais? Quais são os valores secundários, os valores terciários e o que é um valor momentâneo? Educação moral e cívica. Se eu não tiver, matéria. se eu não tiver essa escala de valores, eu coloco tudo do mesmo jeito. Então, de repente, isto e isto... Não, espera aí, calma. O que é essencial? E eu sempre aprendi, o valor fundamental é a vida e a defesa da vida. Tudo que foge disso vem para um valor secundário. Então, o que é para ter vida e para ter defesa de vida? O que eu preciso? Eu preciso ter alimentação adequada, eu preciso ter condição de educação adequada, eu preciso ter o trabalho, eu preciso ter moradia. São condições mínimas para a vida do ser humano. Então, esses devem ser os objetivos pelo qual a minha liberdade me impulsiona a lutar. Agora, quando eu saio lutando porque eu quero que a minha verdade seja maior do que a sua, que a minha escolha seja maior do que a sua, que a minha opção ideológica seja mais importante que a sua, isso está em segundo plano. Isso não pode ser tido como motivo de liberdade. E já estou terminando. Então esse é o processo que nós chamamos de fazer escolhas. Responder essas perguntinhas básicas. Posso mudar? Não posso mudar? Então eu vou me mudar ou eu vou mudar de grupo? O que eu vou fazer? Esse processo então de fazer escolhas, tem um outro autor chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele viveu em 1712 até 1778. Ele dizia, um povo desenvolvido é o povo que tem a capacidade de fazer escolhas, sejam elas éticas, morais, fundamentais, e a capacidade de fazer escolhas é que gera a verdadeira sociedade livre. Então nós somos capazes de escolher e devemos assumir a responsabilidade pela escolha que fazemos. E termino com um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, que viveu de 1902 a 1987, ele tem uma expressão que eu não concordo muito, mas em todo caso é uma forma de ver. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre mesmo, é estar morto. Ou seja, para ele a vida é sempre uma prisão. E ele esquece que morto você vai estar na prisão da cova e na prisão do caixão. A gente não pode querer isso. Tá bom? Então um abraço, então. Fica aí a reflexão. E em cima disso, fala de 7 de setembro. Um abraço. Um abraço, padre. Maravilha. Uma ótima semana para o senhor, então.